Olá pessoal, hoje eu quero falar com você sobre um assunto que quase todos os nossos pacientes vêm até nós para melhorar, que é o envelhecimento do lábio, aquelas rugas código de barra, né, como os pacientes dizem, o afinamento do lábio, a perda do viço do contorno. Então, logo depois da vinheta eu já vou explicar tudo para vocês, o que acontece com o lábio e como que a gente pode rejuvenescer com N técnicas que você tem disponíveis hoje. Eu vou contar tudo para vocês sobre o rejuvenescimento do lábio, mas vai lá, dá um like no nosso conteúdo para que isso possa chegar para o maior número de pessoas possíveis. Então, pessoal, o envelhecimento do lábio, ele tem alguns aspectos e ele está presente no decorrer da vida da gente e das pacientes que nos buscam para rejuvenescimento da face, não só para um aumento, né, eventualmente de um paciente mais jovem, mas ao longo dos anos ele vai perdendo um pouco a espessura, vão aparecendo aqueles vincozinhos na pele, aquele código de barras que incomoda muitos pacientes e muitas vezes, apesar mesmo de fazer um lifting, corrigir, né, os excessos de pele da face, o lábio ele também precisa entrar nesse processo de rejuvenescimento onde a gente consegue realmente melhorar muito, sabe? Então assim, nós teríamos duas questões aí que são interessantes com relação ao lábio. Uma é a perda de volume. E a perda de volume do lábio a gente consegue repor com os preenchedores. O ácido hialurônico, ele é um preenchedor realmente muito útil para que se faça tanto as correções do códigozinho de barra como o aumento do volume. Muitas vezes até a gordura, o enxertozinho de gordura que a gente usa durante a cirurgia consegue aumentar um pouco a volumetria do lábio, mas assim, o meu conceito de rejuvenescimento do lábio é sempre aquele que eu já falei tantas vezes aqui para vocês. O lábio, ele precisa combinar com o rosto, então precisa ter uma harmonia, né, da face com o volume dos lábios, com o contorno dos lábios. Muitas vezes um lábio grande, carnudo, não combina no rosto que é mais delicado, mais fino. Então essa harmonia, essa delicadeza, ela é possível de ser feita controlando-se aí como é feito o procedimento. Por exemplo, quando a gente quer aumentar a parte vermelha do lábio, que é onde passa o batom, a gente faz um preenchimento mais interno. Usa o ácido hialurônico para everter ou para colocar a mucosa um pouquinho mais para fora. Quando a gente quer desenhar o contorno do lábio, se usa produtos mais delicados, mais finos, para fazer um contorno da borda, que a gente chama de arco do cupido. Com essas técnicas, a gente consegue sim ter resultados bastante naturais. E assim, esse conceito que o lábio, preencher o lábio fica artificial, tem que sair da cabeça de vocês, tá? Porque é possível sim rejuvenescer com preenchedores e ficar de forma bastante natural. Apesar que se tem, né, muitos exageros, se tem às vezes produtos que são inadequados para preencher o lábio e o lábio está praticamente no centro da face. Então, um exagero no preenchimento do lábio pode até estragar um procedimento estético de cirúrgico que foi feito e ele não fica em harmonia, né? Então, eu acho que a gente sempre vai naquela linha, né, das coisas que são mais naturais, das coisas que harmonizam com o rosto. O lábio também envelhece na própria pele, né? Ou seja, esses vincos que vão se criando porque existe uma musculatura que vai quebrando essa pele, criando esses códigos de barras, às vezes com o preenchedor não se consegue resolver. E aí a gente tem um set de lasers que fazem esse aplanamento, essa renovação da pele, né? A gente tem o laser de CO2, que é um laser mais potente um pouco e que é um pouquinho mais agressivo, que normalmente a gente faz na cirurgia. A gente tem vários peelings com laser de erbium, que daí são feitos mais ao nível da clínica mesmo, ambulatorial. E o objetivo desses lasers, desses peelings do lábio, é renovar a epiderme, que é a camada mais superficial, apagando um pouco esses códigos de barra. Então, esse rejuvenescimento, essa restauração da qualidade da pele é o segundo ponto que a gente pode fazer, além de aumentar um pouco do volume do lábio. Em muitos casos, com o envelhecimento principalmente, ou por uma característica do próprio indivíduo, a distância entre o nariz e o lábio aumenta muito. E o lábio, então, fica com aspecto pesado. E muitas vezes, só com o preenchedor,
piora um pouco esse peso do lábio, né? Isso, na minha opinião, é um dos aspectos que deixa o lábio bastante artificial. Então, existe um pequeno procedimento cirúrgico, que é o lip lifting, que a gente faz um cortezinho no contorno da narina, como se fosse um bigodinho que fica praticamente dentro do nariz, e com isso a gente consegue encurtar, fazer um lifting, levantar o lábio. E isso tem dois aspectos, além de encurtar essa distância entre o lábio e o nariz, ele faz com que a mucosa everta um pouco, então ele aumenta o vermelho do lábio sem precisar de preenchedores. Então, o lábio a gente consegue personalizadamente para cada tipo de situação ter um rejuvenescimento muito natural. O lip lift, por exemplo, a gente usa uma cola, né, para essa sutura, para esses pontinhos que são feitos, então não vai pontos. E essa cicatrizinha ela tem que ficar bastante inaparente, tá? Mas, de novo, cada situação ela precisa de uma avaliação específica, a gente usar as técnicas que são realmente indicadas para cada caso e aí a gente consegue, no contexto da face, rejuvenescer o lábio com bastante naturalidade. O que a gente tem feito também é desmanchar um pouco procedimentos que foram feitos, né? Ou seja, muitas vezes um preenchimento muito exagerado, se pode usar uma enzima, a hialuronidase, para desmanchar esse ácido hialurônico. E uma das coisas assim que se usou muito no passado e depois se viu que dá alguns problemas é os preenchimentos definitivos, como o metacrilato. O metacrilato ele tem uma característica que com o passar do tempo ele deixa a mucosa com uma sobra. Então o lábio ele realmente fica grosso por dentro e com aquele aspecto artificial. Então muitas vezes a gente precisa remover um pouco a mucosa, porque o produto muitas vezes não é possível de remover todo, mas a gente consegue diminuir essa mucosa, que é a parte interna do lábio, para que se possa dar um contorno mais delicado e recuperar então o contorno do lábio mais natural. Então, pessoal, se você quer saber o que é ideal para você, quer fazer uma avaliação, eu deixei um link no descritivo, entra em contato com a gente, tá? E não esquece, vai lá, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima.